3 coisas que eu não faria se eu estivesse começando a empreender hoje. Ou se eu já empreendesse e que eu continuaria não fazendo. Se eu estivesse fazendo, eu iria parar de fazer agora. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu aprendi a empreender assim, por instinto. Então eu quebrei muito a cara, eu tive que recomeçar várias vezes. Então nesse meio campo eu aprendi algumas coisas. Então eu vou aqui falar pra vocês 3 coisas que eu não faria se eu tivesse começando a empreender hoje. E no final eu vou falar uma única coisa que mudou o meu jogo, tá? Uma única coisa que mudou totalmente o meu jogo. A primeira coisa que eu não faria seria ter medo de aparecer aqui na internet, tá? Então, se você tem medo de botar a sua carinha aqui na internet, você precisa de uma vez por todas parar de ter medo, tá? Então, eu não teria medo de colocar a minha cara aqui na internet, porque até eu fiz administração até o 4º ano e a gente estudou uma matéria lá que até 2050 tudo vai ser automatizado. Tudo vai ser automatizado até 2050. Ou seja, então se você continuar a ter vergonha de colocar o seu trabalho aqui na internet, de mostrar quem você é, você vai só ficando para trás, você vai ser engolido pela sua concorrência. Então, eu não faria isso. Eu não teria medo de colocar a minha cara aqui na internet. Eu iria com medo mesmo, eu iria com dificuldades mesmo com isso, tá? E uma outra coisa, também a terceira coisa que a segunda coisa, né? A segunda coisa que eu não faria seria esperar a oportunidade perfeita para começar. Às vezes você fica esperando a oportunidade perfeita para você começar, né? Linkando com a primeira coisa, né? Eu vou falar sobre esse assunto, que às vezes você fica esperando ter o telefone perfeito para começar a gravar o seu conteúdo na internet. Então, a segunda coisa, eu não teria medo de começar com o que eu tenho, tá? Ah, mas o meu telefone não é muito bom. Comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Eu me lembro que na pandemia, lá em 2020, né, eu tive que fechar o meu salão de beleza por causa da pandemia, eu tive que fechar, né, e aconteceu algo inusitado comigo. Naquele meio de campo lá, onde eu não poderia, né, ir trabalhar, eu fui levar minha filha eu tenho uma filha de 9 anos, e eu fui levar minha filha pro balé. Já tinha passado aquela parte de todo mundo em casa, as pessoas já estavam indo pra rua com máscara, né, mas já estavam indo pra rua. Mas mesmo assim meu salão permaneceu fechado, porque eu tive que entregar a loja. Outro dia eu venho contar pra vocês sobre essa história. E aí eu levando a minha filha pra balé, eu fui assaltada. Isso, fui assaltada com minha filha no colo. Minha filha no colo, você lembra disso, filha? Não? Eu fui assaltada. Eu fui assaltada com minha filha no colo. Veio um rapaz, parou de carro, pegou, apontou lá uma arma, sei lá, nem viu o que era, e pediu o celular, entrou, foi embora. Então eu fiquei sem celular. Eu não poderia comprar outro naquela época. O que eu fazia para gerar o meu conteúdo, gente? É assim. A tia da minha filha, eu pedia para ela o celular dela emprestado. Fátima, né? Até hoje eu agradeço a ela por esse momento. Fátima, você foi muito especial pra mim. Então, ainda muito especial. Ela me emprestava o celular dela pra mim gravar meus conteúdos. Foi quando eu comecei a gravar muitos conteúdos aqui pra internet, em peso. Eu fazia live, eu gravava conteúdo, porque tava na pandemia, eu não podia, né? Tava ali. Então foi quando eu comecei eu já fazia isso, mas foi quando eu comecei em peso a trazer o meu conteúdo aqui pra internet. Eu sempre gravei meus conteúdos, tá? Não interessava o telefone que eu tinha. Se eu não tinha um bom, eu pedia um emprestado. Eu lembro que às vezes eu tava ali atendendo um cliente, eu amo contar minhas histórias.
Eu amo. Por isso que eu falo que o meu canal aqui no YouTube é uma novela, porque eu conto toda a minha jornada empreendedora aqui pra vocês. E eu lembro que às vezes, quando eu ia atender uma cliente, inclusive, se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal. Por quê? Pra você continuar tendo acesso a essas minhas histórias, a essas minhas novelas que eu conto aqui pra vocês. Então, não se esqueçam de se inscrever. Será um prazer ter você aqui. E você será notificado assim que eu postar um vídeo. Opa! Andréa contou mais um capítulo da sua novela, da história da sua vida. Você vai ser avisado, tá? Em primeira mão, olha só. Se você não se inscrever, você não será avisado, você não vai acompanhar a minha história. E é horrível quando você não acompanha ali, você fica perdida, né? Aí você vai ver um vídeo e acabou e você vai ficar perdida na história. Então eu não quero que você fique perdida na minha história, tá? Então acompanhe essa novela, se inscreva no meu canal pra você continuar sabendo, tá bom? Continuando. E aí, na época, até quando eu não tinha telefone, né, bom, quando eu estava atendendo meus clientes, o que eu fazia? Tem como eu tirar uma foto do seu telefone? Você me envia? Ia lá, usava o telefone da cliente, que às vezes era um iPhone, era um telefone melhor e eu tinha um telefone mais simples. Eu tirava foto do meu trabalho, do celular dela, e ela me enviava. Então, ou seja, a segunda coisa que eu não faria seria ter medo de começar com o que eu já tenho, tá? Começar com o celular que eu já tinha. Então, já mostrei pra vocês, né? Várias coisas que eu passei, que eu usei ali o telefone que eu tinha. Então, se você tem medo de usar aí o aparelho que você tem, não tem oportunidade certa. Comece com o que você já tem. Não, eu vou esperar eu comprar um telefone melhor. Não. Comece com o que você já tem. Limpa a câmera do telefone, ajeita a iluminação, mas começa com o que você já tem. Para de querer esperar a oportunidade certa, a pessoa certa, condições certas. Comece com o que você já tem. Faça movimentos, continue em movimento. Que o movimento, gente, ele vai atrair outras oportunidades para você, tá? Então essa é a segunda coisa que eu não faria. Não teria medo de começar com o que eu já tinha, tá? E a terceira coisa que eu acho que é muito importante, que eu não faria se eu estivesse começando a empreender hoje, seria medo da opinião alheia. Gente, eu comecei a empreender, eu tinha 13 anos. Com cara, com a coragem, com o que eu tinha. Você pensa, eu fui muito criticada. Muito criticada. Muitas pessoas dando a sua opinião sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre como eu gerenciava as coisas. Mas eu sempre acreditei muito em mim e continuo acreditando. Então, eu acho que isso é uma coisa para você ficar em alerta. Ainda mais se você decidir empreender, se você decidir colocar a sua cara na internet, você tem que estar com essa mentalidade de não se importar com a opinião alheia. Então, é claro, tem pessoas, né? Tem pessoas que você... Também não é aquela crítica disfarçada de inveja, não é isso, né, gente? Você sabe que tem isso, né? Às vezes a pessoa fala, tô só falando a verdade, mas não tem nada, não é sincero. Ela tá ali falando aquilo ali, é mais sobre ela do que sobre você. Então, não é sincero, aquela crítica construtiva, não é sincero. É mais sobre ela do que sobre você. Então, eu acho que a gente tem que saber também quem a gente vai ouvir. Quais são as pessoas que, meu passarinho cantando, estão ouvindo, né? Então, vocês têm que saber quais são as pessoas que são de verdade, que vão realmente ali, fulano, né, conserta aqui. Então, você tem que saber também a quem você vai emprestar o seu ouvido, não é pra qualquer pessoa. Aquelas pessoas que são disfarçadas, que falam que estão falando a verdade, que é o seu bem, mas que no fundo, elas estão falando mais sobre elas mesmas do que sobre você. Não é essas pessoas que você tem que ouvir, tá? São as pessoas certas, que realmente são sinceras com você. E não são só sinceras, mas como te ajuda. Porque tem pessoas, às vezes, que só quer dar opinião, né? Mas não quer, às vezes, te ajudar. Então, tem que saber filtrar, tá, gente? Tem que saber filtrar quem você vai ouvir nessa jornada empreendedora, tá? Até mesmo tem pessoa que não construiu... Tem um ditado que diz, né? Tem pessoa que não construiu nada e quer falar como você deve construir o seu.
Então eu acho que é você selecionar pessoas certas, pessoas que já construíram, que vão realmente te ajudar na sua jornada empreendedora. É por isso que eu tenho o meu Instagram, tá? Eu tenho o meu Instagram, vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, pra você ir lá no meu Instagram, me seguir no meu Instagram, porque lá é uma comunidade, tá? O meu Instagram é uma comunidade de empreendedoras. Então você vai ficar lá, você vai se sentir pertencente, você vai estar com pessoas que têm a mesma visão que você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, essas são as 3 coisas que eu não faria se estivesse começando a empreender do zero hoje, tá? E eu falei que no final eu ia falar pra vocês o que mudou meu jogo. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá, gente? O que mudou, que esse vídeo alcance muitas pessoas, muitas pessoas. Então curte, compartilha, para que o Instagram ele venha entender que esse conteúdo foi bom pra você, tá? Para que outras pessoas venham entender. As pessoas precisam disso, precisam ouvir. Eu gosto muito, eu tenho aqui no YouTube, eu tenho que... Gente, eu acho que eu falei Instagram, né? Mas é YouTube. Mas não vou editar não, vai ficar assim mesmo, tá? Então curte, compartilha, para que o YouTube venha entender que esse conteúdo é bom, é relevante, venha entregar para outras pessoas que também precisam desse conteúdo. Eu sou uma pessoa que eu tenho aqui as minhas pessoas aqui no YouTube. Eu tenho aqui as minhas pessoas que eu ali seleciono, eu coloco aqui para sempre estar ouvindo elas. São pessoas que me fazem bem. Então compartilha esse vídeo com outras pessoas, curte, para que outras pessoas venham ser alcançadas e que o YouTube venha entender que esse conteúdo é bom, é relevante, tá? E a última coisa que eu falei pra você que mudou meu jogo foi o quê? Foi eu entender que eu sou uma empreendedora, que eu sou uma empresária. Se você ficar... Eu comecei a empreender com unhas. Então, eu me enxergava como a menina que fazia unha, não me enxergava como uma empresária, uma empreendedora. Eu enxergava como um bico meu negócio. Então, isso aí me bloqueava em muitas coisas. Então eu quero falar pra você hoje que isso aí virou meu jogo. Quando eu comecei a me enxergar como empresária, empreendedora e me comportar, tá, desse jeito e pensar desse jeito, porque não é só você achar, é você se comportar e você pensar como empreendedora, como empresária. Isso mudou meu jogo, o meu ponto de vista nossa, foi maravilhoso, foi um destravar pra mim. Então eu acho que isso também pode servir pra você. Você se ver como um negócio. Não importa o tamanho do seu negócio, não importa o que você faça. Não importa o que você faça, nem o tamanho do seu negócio, se veja como empreendedora, como empresária. E esse vídeo vai alcançar você. Esse vídeo vai chegar a pessoas que precisam ouvir isso aqui. Esse vídeo vai chegar em pessoas que precisam ouvir tudo que eu falei até aqui. E vai mudar a mentalidade dessas pessoas, tá? Então, ó, beijo pra vocês, tá? É um prazer ter você aqui. Até a próxima. E eu agradeço a Deus, a vida, pela oportunidade de poder estar viva, de poder estar aqui fazendo o que eu gosto, tá? Beijo e até a próxima.